Você já parou para pensar no que realmente acontece quando você fecha os olhos à noite? Não falo dos sonhos coloridos ou dos pesadelos ocasionais, mas daquele instante fugaz entre a consciência e o abismo. E se, nesse limiar tênue, algo mais estivesse acontecendo? Algo que a ciência não consegue explicar, algo que talvez não devesse ser explicado? Durante a Guerra Fria, em meio à paranoia e à corrida armamentista, boatos sinistros começaram a circular nos corredores sombrios da inteligência. Falava-se de um projeto ultra-secreto, algo tão bizarro que sua existência era negada veementemente por todos os governos envolvidos. Chamavam-no de Projeto Sono. A premissa era simples, quase infantil: estudar o que acontece com a mente humana durante o sono profundo. Mas os métodos... os métodos eram tudo menos inocentes. Dizem que eles recrutaram indivíduos de todas as idades e origens, prometendo respostas para os mistérios da consciência adormecida. Mas, na verdade, esses voluntários eram cobaias em um experimento macabro, onde a linha entre o sonho e a morte se tornava cada vez mais tênue. No início, os resultados eram confusos, leituras cerebrais anormais, relatos de sonhos vívidos e perturbadores. Mas com o tempo algo sinistro começou a emergir dos dados. Os participantes do Projeto Sono começaram a morrer. Jovens, velhos, saudáveis, doentes, não importava. Eles simplesmente não acordavam. Os laudos médicos invariavelmente apontavam para falha cardíaca, causas naturais. Mas havia um padrão, uma sombra sinistra pairando sobre essas mortes silenciosas. Pouco antes do último suspiro, a atividade cerebral desses indivíduos entrava em um frenesi inexplicável, um pico de ondas cerebrais que os cientistas descreveram como terror puro. Um dos poucos sobreviventes, um homem idoso com uma saúde surpreendentemente resiliente, acordou no meio da noite, banhado em suor frio, gritando de um terror que parecia ter vindo de outro mundo. Os cientistas, em choque, correram para interrogá-lo. Ele balbuciou sobre um vazio infinito, sobre rostos distorcidos e sussurros gelados que prometiam a aniquilação. Ele disse que viu o que realmente acontece quando morremos em nossos sonhos, e não era nada parecido com a paz que nos contam. Mas antes que pudesse revelar os detalhes desse horror onírico, seus olhos reviraram e ele desabou na cama, morto. Exaustão, disseram os médicos. Mas os cientistas sabiam a verdade. Algo no sono o havia consumido por dentro. O Projeto Sono foi abruptamente cancelado. Os resultados trancafiados a 7 chaves, varridos para debaixo do tapete da história. Mas como sempre acontece, a verdade tem uma maneira de vazar pelas rachaduras. Anos depois, um dos cientistas envolvidos, atormentado pelas lembranças daquele experimento sombrio, decidiu investigar por conta própria. Ele estava velho, à beira da morte, e sentia que precisava saber o que realmente aconteceu com aqueles voluntários. Na sua última noite, ele se deitou na cama preparado para o que viesse. E então o sonho começou. Ele se viu em um lugar estranho, um quarto escuro e úmido, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada enferrujada. Havia um espelho embaçado na parede, uma pia suja e um cheiro nauseabundo pairando no ar. De repente, uma força invisível o puxou para o espelho. Ele viu seu reflexo, pálido e cansado. Mas então, o reflexo começou a mudar. Seus olhos afundaram, a pele ganhou uma tonalidade acinzentada e um sorriso macabro se abriu em seu rosto. A figura no espelho não era mais ele, mas uma versão distorcida e horripilante de si mesmo, como se a morte o tivesse reivindicado, e depois o cuspido de volta. O terror o paralisou, mas uma curiosidade mórbida o impulsionou a estender a mão para o espelho. Em vez de encontrar vidro frio, sua mão atravessou a superfície, entrando em um vazio gelado. Ele puxou a mão de volta, horrorizado, enquanto a figura no espelho começava a falar com uma voz rouca e distante, ecoando seus próprios pensamentos mais sombrios. Você achou que poderia escapar? O sono é o nosso domínio agora. O cientista tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. A figura avançou pelo espelho, suas mãos frias e ossudas agarrando-o. Ele acordou em um sobressalto, o coração martelando no peito.
Ele sabia. Ele finalmente entendeu o Projeto Sono. Morrer durante o sono não era um descanso pacífico, mas uma porta para algo terrivelmente real. Ele pegou um pedaço de papel e rabiscou freneticamente as palavras. Eles estão esperando no sono. Mal terminou de escrever, sentiu o corpo gelar e o coração falhar. Mas desta vez não havia paz. No canto do seu quarto, na penumbra da noite, ele viu a figura do espelho, sorrindo com dentes afiados e olhos famintos. A última coisa que ouviu antes da escuridão o engolir foi um sussurro gelado. Bem-vindo ao Projeto Sono. Seu corpo foi encontrado dias depois por um vizinho preocupado. A causa da morte: parada cardíaca. Mas ao lado da cama, o bilhete rabiscado jazia como um aviso silencioso. A verdade sobre o Projeto Sono nunca veio à tona, permanecendo um segredo sombrio nos arquivos esquecidos do governo. Mas a história não termina aqui. Há sussurros na internet, em fóruns obscuros e em comunidades online dedicadas ao inexplicável de que o Projeto Sono nunca foi realmente desativado. Alguns acreditam que ele apenas mudou de forma, se infiltrando em nossas vidas de maneiras sutis e aterrorizantes. Sarah, uma jovem jornalista investigativa com uma reputação de desenterrar segredos obscuros, tropeçou em um desses sussurros enquanto pesquisava arquivos desclassificados da Guerra Fria. Um nome chamou sua atenção: Projeto Morpheus, uma possível codinome para o infame Projeto Sono. Quanto mais ela pesquisava, mais evidências fragmentadas encontrava. Documentos rabiscados, testemunhos de fontes anônimas e referências codificadas a experimentos envolvendo o sono e a morte. Ela começou a notar um padrão perturbador em notícias recentes. Pessoas saudáveis, sem histórico de problemas cardíacos, morrendo repentinamente durante o sono. As famílias descreviam noites tranquilas, que terminavam em tragédia inexplicável. Seria possível que o Projeto Sono ainda estivesse ativo, operando nas sombras, aperfeiçoando seus métodos? Enquanto Sarah se aprofundava na investigação, ela começou a ter sonhos estranhos. Noites após noite, ela se encontrava naquele quarto escuro e úmido, o espelho embaçado refletindo uma figura sombria que parecia conhecê-la. A figura não falava, mas seus olhos fixos transmitiam uma mensagem gelada. Seu tempo está se esgotando. Sarah acordava todas as manhãs com um medo paralisante, a sensação de que algo a observava, não apenas em seus sonhos, mas também na vida real. Ela descobriu que o cientista que investigou o projeto anos atrás havia deixado para trás um diário criptografado. Depois de semanas de trabalho árduo, Sarah finalmente conseguiu decifrar algumas passagens. As palavras gelaram seu sangue. O sono não é um refúgio, é um portal. Eles estão aprendendo a atravessá-lo. Outra entrada dizia: a figura no espelho não é a morte. É algo que a precede, algo que espera. A investigação de Sarah a levou a um antigo sanatório abandonado nos arredores da cidade, um lugar que aparecia repetidamente nos documentos do Projeto Sono. Lá, nos porões escuros e empoeirados, ela encontrou evidências de experimentos horríveis, camas com cintos de contenção, equipamentos médicos enferrujados e anotações rabiscadas em paredes descascadas, descrevendo sonhos induzidos e mortes inexplicáveis. Em uma das salas, ela encontrou um espelho antigo, empoeirado e rachado. Ao se aproximar, Sarah sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por um breve instante, ela viu seu próprio reflexo, mas por trás dele, espreitando nas sombras, havia outra figura. A mesma figura que a assombrava em seus sonhos. Sarah deu um passo para trás, o terror a sufocando. Ela sabia que havia chegado muito perto da verdade. Ao sair do sanatório, ela percebeu que estava sendo seguida. Sombras escuras em carros sem placa a observavam de longe. Ela estava encurralada. Naquela noite, Sarah teve o sonho novamente. O quarto escuro, o espelho embaçado. Mas desta vez, a figura falou. Sua voz era um sussurro gelado que ecoava em sua mente. Você não deveria ter procurado. Agora você sabe demais. Sarah tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta.
A figura avançou pelo espelho, seus olhos brilhando com uma malevolência indescritível. Na manhã seguinte, o apartamento de Sarah foi encontrado vazio. Nenhum sinal de luta, nenhum bilhete. Apenas o computador ligado, com a última página do diário do cientista aberta na tela. A última frase, rabiscada com uma caligrafia trêmula, dizia: "O verdadeiro objetivo do Projeto Sono não é controlar a morte, mas sim o que vem depois, e eles estão quase prontos." E assim a verdade sobre o Projeto Sono permanece oculta, envolta em um véu de mistério e terror. Mas da próxima vez que você fechar os olhos para dormir, lembre-se da história de Sarah e do cientista. Lembre-se de que o sono pode não ser o refúgio seguro que você imagina. E se houver algo esperando por você do outro lado do espelho, no limiar entre a vida e a morte, talvez o Projeto Sono nunca tenha terminado. Talvez ele esteja apenas começando. E talvez a cada noite mais pessoas estejam morrendo antes de realmente dormir.